Então, hoje o tema da nossa webconferência é E eles saberão que eu sou eterno. Ezequiel e as pragas do Egito. Eu quero tentar fazer com vocês explicar essa profecia de Ezequiel usando, na verdade, tentar explicar um pouco as pragas do Egito, tendo em vista a profecia de Ezequiel e tentar ver qual é a relação que tem entre a profecia do Ezequiel no capítulo 28, versículo 25, até o capítulo 29, versículo 21. Então, hoje eu vou tentar falar da Parashat Vairá e Parashat Bo, já vou explicar o que é isso. A gente vai tentar se perguntar por que 10 pragas eram necessárias. Eu vou tentar oferecer para vocês uma divisão dessas pragas e depois fazer essa relação entre a profecia do Ezequiel e as pragas do Egito. Então, para iniciar, a gente tem esse versículo. Bom, então, o que acontece? No livro do Êxodo, a gente vê a luta de Israel para deixar o Egito e os encontros do Moshe com o faraó. E a profecia do Ezequiel também lida com essas questões. E a fim de compreender, então, essa relação que existe entre a profecia do Ezequiel e a luta de Israel para sair com o Egito, eu vou tentar falar um pouco primeiro da luta do Egito e depois da profecia de Ezequiel. Então, uma pergunta que a gente surge, quando a gente lê esse trecho da Bíblia sobre as pragas é: por que foram necessárias 10 pragas a fim de resgatar Israel do Egito? Por acaso o Rei dos Reis não poderia ter alcançado seu objetivo com menos pragas e sem todos os joguinhos de gato e rato com o faraó e com os mágicos do faraó? Eu acredito, bom, verdade seja dita, uma praga poderosa poderia ter bastado para subjugar o faraó, como está implícito nos versos que abrem a campanha contra ele. A gente tem aqui no Shemot, capítulo 4, versículo 22 e 23. Tem alguém que quer ler? Alguém se disponibiliza? Se você já tiver o microfone, vocês podem ler. Se não, vocês podem levantar a mão. O João. Muito bom, João. Eu vou te passar o microfone. Pode começar. Faraó, assim diz: Israel é meu filho, e eu te digo, meu filho, para que me sirva, e você precisou a enviá-lo. Eis que eu matarei teu filho, o teu preso. Isso mesmo. Alguém quer ler em hebraico também? Muito bom, João. Obrigada. Ninguém? Sem voluntários? Não, gente. Eu até sei, mas eu não quero me arriscar. Eu quero passar vergonha. Não, vamos lá, gente. O André tá falando. Tem 2 Andrés aqui. Eu vou passar o microfone para um, vamos ver. André, você quer tentar ler? André Ferreira. Shalom. Não. Via ma tá? Elcar o Paró. Paró Co Amar e esse aqui é o tetragrama. Isso.
seria Adonai. Isso. Beni, Be, Be, Beni Behori. Behori, Uhum. Israel, Isso. Yalmar, Vaomar. Valmar, perdão, Uhum. Valmar, Elo, não, Eleira, Eleha. Eleja, Shalam, Shalar, Shalar. Uhum. Shalar, Beni, Veia, a Vedeni, Uhum. Vatmael, Vatemaen. Vatmaen, Uhum. Lechaleni, Leshalcho. Lechal, Leshalcho. Uhum. Lechaló, Uhum. Ine, Uhum. Anifi, Anohi. Anohi, Roneg, Oreg. Oreg, Uhum. Et, Bine, Bin, Binha. Binha, Uhum. Berrorena, Behoreha. Uhum. Berrorena. Isso. Então, a gente viu que a campanha contra o faraó começa assim, né? E dirás ao faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, Israel meu primogênito, e eu te disse, envia meu filho para que me sirva, e você se recusou a enviá-lo. E eis que eu matarei a teu filho, a teu primogênito. A mensagem enviada aqui ao faraó é simples. Deus ameaça ao faraó com um golpe impressionante e decisivo. Queria trazê-lo de joelhos. Não há menção de 10 pragas, mas apenas de uma única praga que vai resolver o problema. Então, por que então todo esse processo se arrasta com as 10 pragas? Então, para entender a questão, eu queria mostrar para vocês uma divisão, que é uma divisão que eu vou propor aqui, mas, que desculpa, que é a diferença entre a Parashat Vaera e a Parashat Bo. Geralmente, todos os sábados, a gente lê, os judeus leem a Bíblia, a Torá na sinagoga, e ela é dividida em porções. Aliás, eu recomendo muito vocês, se vocês se interessem a ler essas porções assim pela ordem, que geralmente, tanto que é a porção, que geralmente são, assim, o texto para em momentos assim que você fica querendo saber o que vai acontecer. Claro que a gente já conhece a história, mas se vocês se deixarem levar pela narrativa, é super emocionante, assim. Então, por exemplo, aqui na Parashat Vaera tem as 7 pragas e termina a Parashá. A gente só continua a leitura no outro sábado, que tem a Parashat Bo, que tem as 3 últimas. Então você fica assim uma semana naquela tensão, assim, ai, o que será que aconteceu? O que será que vai acontecer? Israel vai sair do Egito, o faraó vai deixar, não vai deixar?
Bom, então, eu acho que é interessante isso, não só pela diversão, mas eu acho que essa divisão ela não é acidental. Eu acho que a gente está lidando com dois conjuntos diferentes de pragas aqui. E é isso que eu vou tentar provar para vocês hoje. Uma coisa interessante que eu disse para vocês, na Parashat Vairá, na porção Vairá, tem 7 pragas. Na Parashat Bo tem 3 pragas. E por que eu acho isso interessante? Porque a letra Bet é a segunda letra do alfabeto e a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto. Então a gente vê que a Parashat Bo, o valor numérico dela é 3 dessa palavra e ela tem as 3 pragas do Egito. Bom, a reação inicial do faraó para a exigência do Moshe para libertar Israel não é apenas uma recusa em enviá-los, mas é uma negação categórica de Deus. A gente tem aqui um versículo, André, você quer ler? André Ferreira, o André Ferreira tinha lido, o André Siqueira quer ler agora? Tinha levantado a mão antes. Alguém quer ler? Se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão. Alex, você quer ler? Pode ler se você quiser. Alex, você quer ler? Eu acho que eu posso tentar, então. Ok, André Siqueira, sem problema. Seria Veomer, Vaiomer. Vaiomer, Uhum. Vaiomer. Eu não lembro esse primeiro Tá. caractere. Tá. Paró. Par-O, Mi, Uhum. Yahvé, Uhum. Yahvé Aser, Uhum. Asma, Eshma. Uhum. Eshma, Bekali, Bekolo. Bekolo, Uhum. Lislach, Leshalach. Leshalach, Uhum. Israel, Uhum. El Israel, Uhum. Lo, Uhum. Idoki, Uhum. El Yahvé, Uhum. Vetsom, Vegam. Perdão, repete, por favor. Vegam. Vegam, confundi com o Tzadi. Uhum. El Israel, Lo, Eshmo, Uhum. Lo Entendi. Eshlar. Muito Lo bom, Eshlar. André. Uhum. Muito bom. Então, a gente vê que quando o Moshe vem falar com o faraó responde para ele: quem é o Eterno para que eu escute a sua voz e envie Israel? Eu não conheço o Eterno e também não enviarei a Israel. Então, como a gente vê aqui, tem duas coisas nisso que o faraó está falando. Primeiro, ele está negando a existência de Deus. Ele fala, Lo yadat et Hashem, eu não conheço o Eterno. E depois ele fala que ele não vai deixar Israel ir. Então, no momento em que o faraó negou Deus, ele deslocou a discussão do plano histórico nacional para o plano teológico. Já não era mais possível, com um único golpe, dominar o faraó
mas era necessário levá-lo ao reconhecimento teológico de Deus. Como ele negou a Deus, então era preciso uma série de pragas para que ele viesse a reconhecer a Deus. E isso está implícito nos versos, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver. Aqui. Ko amar Hashem, assim falou o Eterno, bezot te dá. Nisso você saberá, olhem só, bezot te dá, ki ani Hashem. E com isso você vai saber que eu sou o Eterno. Ine anohi make, e eis que eu golpearei com a vara, bamate, asher bayadi, que está na minha mão, alamaim, as águas, asher beior, do Nilo, ve nefriho ledam, e elas se converterão em sangue. Então, de acordo com isso, nós também podemos compreender o significado pleno dos mágicos, eu acredito. Porque quando eles aparecem na discussão entre Moshe e o faraó, a gente fica meio sem saber, né? O que esses mágicos estão fazendo aqui? Se toda a questão é o êxodo de Israel, né, da casa de servidão, o que esses mágicos têm a ver? Então, é justamente isso que eu acredito. A questão das 7 primeiras pragas não é o êxodo de Israel, e sim a pergunta: quem governa a natureza? Se o Deus de Israel ou a magia? Se fosse verdade que as pragas elas só estão girando em torno da saída de Israel do Egito, os ajudantes do faraó, eles seriam os assessores sobre os assuntos de administração do Estado, não os mágicos. É precisamente porque as 7 pragas foram feitas para levar o conhecimento de Deus que a luta com os magos foi de fundamental importância. E outro ponto diz respeito à intensidade das pragas. A gente vê que as primeiras pragas elas foram um incômodo, mas elas não traziam realmente risco à vida. E a gente vê isso declarado explicitamente num outro versículo. Alguém quer ler esse versículo? Vocês podem levantar a mão. A Roberta. Peraí que a Roberta levantou a mão. Vamos ver se ela tem... peraí. Oi, Roberta. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ler isso, certo? Sim, se você quer ler? Quero. Mas eu vou ler em português, pode ser? Pode ser, mas depois eu queria pedir para alguém levantar a mão para ler em hebraico também. Mas pode ler em português, então vamos ver onde que está declarado explicitamente que as pragas não são exatamente um incômodo. Não são só um incômodo. Uhum. Pois poderia agora estender minha mão e ferir você e o seu povo, com a pestilência, e você seria aniquilado da terra. Entretanto, por isso quis você ficar, para te mostrar a minha força, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Uhum. Alguém quer ler em hebraico? Tem um raise hand, vocês podem apertar raise hand para ler em hebraico, se alguém quiser. Não precisa ter vergonha, gente. Fala sério, eu aqui já sei hebraico. Se vocês não tentarem ler, qual é a graça? Posso tentar. Ok, então pode tentar, irmão. Muito bom. Tá. Uhum. Shalachti. Uhum. Uhum. Yadi. Uhum. Uhum. Agora essa eu tô tendo dificuldade. Otha. Otha,
Amecha. Tamera. Uhum. Bagaver. Vatikahed. Uhum. 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 Violão. Essa a última, a segunda. Veulam. Uhum. Violão. Agora eu esqueci, eu perdi o. Ba'avur zot. Tetra. Vai fazer Verus. Eu vou pedir para você terminar por mim, porque acho que eu não. Mas você tá lendo bem. Você tá lendo bem, Remo. Ba'avur areotcha. Hare or será Otcha. Uhum. Otha et Kori. Correto, né? Isso. Et kochi. Uhum. Kori. Saper. Shemai. Shemi. Uhum. Bechol. Uhum. Isso mesmo. Então a gente vê aqui Deus falando que pois agora, shalachtet yadi, eu posso estender a minha mão, ve'achotach ve'et amcha daver. Eu posso ferir você e seu povo com a pestilência. Vatikached, e você seria aniquilado mina aretz, da terra. Ve'ulam, entretanto, be'avur zot madeticha, por isso eu fiz você ficar ba'avur areotcha, para te mostrar et kohi, a minha força, ulema'am, e para que saper shemi, o meu nome seja anunciado, bechol haaretz, em toda a terra. Então, a gente vê também que Deus podia ter dado um golpe mortal contra todos os sistemas vitais do Egito, mas ele renunciou a essa opção, a fim de que meu nome seja anunciado em toda a terra. A gente vê aqui que as pragas não trazem, e elas não deviam trazer um colapso total dos sistemas. Em vez disso, a importância das pragas é a perturbação desses sistemas e na demonstração do controle de Deus sobre a natureza. Se o papel das pragas fosse trazer a emancipação de Israel da escravidão do Egito, pragas mais severas teriam alcançado esse objetivo de maneira muito mais eficiente. Mas o propósito é enviar uma mensagem sobre a previdência divina. E as pragas que causam problemas, essas pragas desconfortáveis, elas são mais adequadas nesse propósito. Essa também é a razão pela qual a gente parece não ter nenhuma grande urgência para remover as pragas. Mesmo quando o Moshe promete ao faraó que uma praga específica vai acabar, isso não acontece imediatamente, mas só no dia seguinte.
E o que ele quer fazer é mostrar ao faraó que ele é capaz de identificar a hora determinada que a praga cessará. Então, de novo, é Deus mostrando que é ele que controla. Por outro lado, estender a praga outro dia não é tão problemático porque não causa danos irreparáveis ao Egito. Então, uma única e forte praga teria alcançado esse objetivo de levar Israel para fora do Egito, mas talvez não teria conseguido que o Egito reconhecesse a Deus. Então, para isso, para enviar essa série de pragas, para persuadi-los gradualmente e não pela força da coerção de uma praga poderosa. Então, antes, quando o faraó disse que eu não conheço o Eterno, antes dele dizer isso, uma única e poderosa praga teria sido o suficiente para tirar Israel para fora do Egito. Mas no momento em que o faraó ele diz que ele não reconhece a Deus, então ele traz esse fator, e essa série de pragas são necessárias para enfrentar essa questão religiosa. Então, na verdade, segundo essa explicação que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente está lidando contra duas séries de pragas do faraó. A primeira, que é sangue, rãs, piolho, foi criada para estabelecer o reconhecimento de Deus. E, portanto, a sua meta é isso que a gente viu aqui antes, e nisso saberá que eu sou o Eterno. Aqui a gente viu. Vazot tedá ki ani Hashem. E essa série chega ao fim no momento que ela atinge o seu objetivo e os magos do faraó dizem Vayomru, e eles disseram a Haretumim, os magos, El Paró para o faraó, Etzba Elokim Hi. Isso é o dedo de Deus. Então, você vê que as três primeiras pragas acaba que os magos do faraó reconhecem. Isso é o dedo de Deus. Clovis, você quer fazer uma pergunta ou você quer falar alguma coisa? É um versículo, talvez, em hebraico. Só uma observação. Claro. Essa passagem não seria Êxodo 8, não 8:15, como está relacionado aí? Pode ter sido que eu errei. Vamos ver. Êxodo 8. Não, 15. Aqui na 15 aqui para mim tem: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não nos ouviu como o Senhor tinha dito. E aí no 19 tem: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. É diferente. Ok, não posso brigar com a sua Bíblia. Não, tudo bem. Mas na minha realmente está no 15. Deixa eu olhar aqui no chat de mais alguém. Bom, o Eric falando, tem um monte de versão. Bom, a Ana também está falando que na dela também é 15. Eu não... A Fabiola também no 15 e o Renato falou que no dele é no 19. Eu não... Eu não tenho como entrar nessa briga. Tudo bem. Não, imagina, Clóvis. Legal que podia ter sido um erro meu. Acontece muitas vezes, mais do que eu gostaria. Cristina, você quer... Ai, peraí, não. Cristina, você quer falar alguma coisa? André, os dois André estão com a... Pode falar, Cláudio. É assim, eu consultei aqui, porque na Bíblia judaica está no 19 realmente. Na Bíblia cristã aliás, na Bíblia judaica no 15, a cristã no 19. Essa é a diferença aqui. Uhum. Ok, obrigado. Imagina. Bom, então vamos continuar. A gente vê que a segunda série de pragas são animais ferozes, peste e furúnculos, alguma coisa assim. E depois granizo.
E elas foram criadas para estabelecer o princípio de que a divina providência age na história. E o objetivo era esse, para que saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Que a gente vê no Êxodo capítulo 9, versículo 14. E essas pragas, elas são caracterizadas pela distinção que elas fazem entre Israel e o Egito. E isso é um sinal claro da providência divina. Em contraste com as pragas anteriores, essas sim têm o poder de trazer destruição total, mas elas não o fazem. Em vez disso, elas servem como uma ameaça, como é afirmado explicitamente no versículo sobre a peste. E essa série termina com, que a gente viu antes, e essa série termina com a praga do granizo, justamente quando o faraó declara, vamos ver o que o faraó diz. E o faraó mandou chamar a Moshe e a Arão e lhes disse: pequei dessa vez, o Eterno é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Alguém quer ler esse versículo em hebraico? Português aqui todo mundo sabe ler, não tem graça. Não é? Português eu que tenho que ler aqui pra vocês, que faz tempo que eu não uso português, eu que tenho que ficar treinando aqui ler português. Aldinei, você quer ler esse versículo? Deixa eu passar o microfone pro Aldinei. Aldinei, você quer me ler esse versículo? Vai Shainá, Uhum. Tahevulor, Paró, vai Kará, Vaikra, Le Moshe, uhum. Valeni, vai Le Aaron, Shelayon, uhum. Hatahit, Hatati, não, Hatati, Leomer Elem, Hatati. Hatati, uhum. E Hatati Apam, aí tem aqui o nome de Deus. Esse aqui é o nome de Deus. Você sabe que eu leio a Shema da Aldinei. Como você lê? Eu leio Hashem, o nome. Achei o nome. Tá certo, entendi. Não sei falar essa palavra, mas. Atzadik. Uhum. Hadik. Vareanã. Que coisa, né? Verami. Uhum. Reshaon. Reshaim. Uhum. Muito bom, Aldinei. Uhum. A gente vê aqui que a sétima praga termina quando o faraó vai shlach paró, ele manda chamar, vai le Moshe e Aaron, ele manda chamar o Moshe e o irmão dele, o Aaron, vai Omer aleem, e ele diz para eles: Hatati apam, dessa vez eu pequei. Hashem tzadik, o Eterno é justo, va'ani ve'ami, e eu e o meu povo, areshaim, somos os ímpios, os malvados. Então, agora a gente vai finalmente, antes que a Roberta venha até aqui Israel me bater, a gente vai falar sobre o Ezequiel. Não, pera, eu acho que eu não falei isso, eu esqueci, desculpa. Então, a gente vê isso, que até aqui o objetivo das pragas era subjugar o faraó por ele ter dito: não conheça o Eterno. E as últimas 3 pragas, elas lidam, né, com essa... então, na minha opinião aqui, as
7 primeiras pragas foram para lidar com isso de que o faraó falou que ele não conhece, ele não sabe quem é Deus. E só as últimas 3 é que vão lidar com realmente tentar tirar Israel do Egito. Então, ok. Agora sim a gente vai falar sobre Ezequiel. E aqui em Ezequiel, eu acho que ele vem fortalecer essa coisa de para que saibam que eu sou o Senhor, que a gente viu aqui. Bezot Teda Ki Ani Hashem. Que eu acho que a profecia dele é direcionada a esse objetivo. Que o profeta começa falando sobre o faraó e a alegação arrogante de que Li e Ori, o rio é meu, Ve'ani Asitini, e eu o fiz. Eu vou ler para vocês só o comecinho da profecia do Yehezkel, no capítulo 29, versículo 3. Fala-lhes e diz assim, aqui Deus ordenando ao Ezequiel, assim diz o eterno Deus, eis que eu sou contra ti, ó faraó, rei do Egito, que te assemelhas a um grande crocodilo que fica imerso no meio dos rios e que afirmas, o rio é meu e eu o fiz. A importância do Nilo, esse rio aqui, Ior, segundo a tradição judaica, é o rio Nilo. A importância do Nilo na vida egípcia faz com que o faraó invente esse mito de criação, que ele se define como o criador. O símbolo do crocodilo aqui, a palavra tanin, nesse contexto, é muito interessante, porque o crocodilo é um animal assim antigo na Terra, então ele tem uma força e a simbiose do crocodilo com o rio. Por isso o faraó, a gente vê aqui, ele se identifica com o crocodilo, porque ele quer se apresentar como mestre do rio, como senhor do rio. E como se ele mesmo fosse um crocodilo, né? Se o crocodilo é o rei do rio e vive lá desde os tempos antigos, então esse é o símbolo mais apropriado para o faraó usar e ilustrar essa afirmação dele, Li e Eori, o rio é meu, Ve'ani Asitini, e eu o fiz. E nesse contexto, eu acho muito interessante a gente ver que no Gênesis, no capítulo 1, versículo 21, a gente também vê o verbo bará, e Deus criou os crocodilos grandes, pode ser embora uma tradução poderia ser os grandes monstros marinhos, a palavra tanim também pode ser traduzida como crocodilos. E é muito interessante que esse verbo bará geralmente quer dizer criar ex nihilo, criar do nada. E além do homem, na Bíblia só está escrito que Deus criou o crocodilo. Bará criou do nada o crocodilo. Fala também das aves, mas assim, entre os animais, só o animal e o crocodilo. E eu acho interessante isso, porque dá a impressão para a gente que a Bíblia está sendo bem precisa aqui. Ela está usando esse termo criar para os crocodilos lá no Gênesis, no capítulo 1 do Gênesis, para esclarecer que Deus é o único criador e refutar qualquer um que venha afirmar o contrário. Então, por causa do uso que o faraó faz do crocodilo como símbolo, a profecia contra o faraó adota essa mesma abordagem e tenta minar esse status do crocodilo. E as palavras, então, na verdade, estão sendo direcionadas para o faraó. E tenta também cortar a conexão entre eles, entre o crocodilo e o rio. Essa é a conexão que a profecia tenta cortar. Eu não sei quem que está com o microfone aberto, mas tem alguém na casa de alguém com o microfone aberto e assobiando. Se vocês pudessem fechar o microfone, assim não fica barulho quando a gente
Ok. Então vamos ver como que a profecia tenta cortar essa conexão entre o rio e o crocodilo. Alguém se anima a ler? Clovis está com a mão levantada. Não sei se você quer fazer uma pergunta, um comentário. Alguém quer ler? Ok, eu vou ler então. Deixa eu ver aqui. Então, tem aqui V e D. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Na próxima conferência que eu tiver, eu não leio em hebraico. Assim, vocês vão ficar só em português, vocês vão ser obrigados a ler em hebraico. Para pelo menos ouvir um pouquinho. V idvakti degat yeorecha bekashkeshutecha. E eu farei os anzóis se prenderem nessas mandíbulas. Ve'aliticha metoch yeorecha ve'et kol degat yeorecha u'netashticha המדברה על פני השדה תיפול לא תאסף ולא תכווץ לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאכלה. Olha só o que o profeta está falando, a mensagem de Deus que é enviada através do profeta Yehezkel. Eu farei os anzóis se prenderem em tuas mandíbulas e os peixes dos rios se grudarão às tuas escamas. E eu te arrancarei do meio dos rios. Aqui o nome do rio, Yoreh, é o que eu falei para vocês antes, pela tradição judaica, é o nome do rio Nilo. E todos, né, eu lançarei o crocodilo junto com os peixes grudados na escama deles, os lançarei no deserto, e você cairá sobre o campo, não será recolhido aos animais da terra, lechayat haaretz, o leof hashamayim, e as aves dos céus, netatiha, eu te dei leachla, como alimento. Então a gente vê que remover o crocodilo do rio e enviá-lo para o deserto não só prejudica a força do crocodilo, mas também provoca a sua morte, corta a conexão que ele tem com o rio e também o mito da criação que se baseou, que o faraó tentou criar, provando que o rio é só um habitat para o crocodilo e nada mais. O crocodilo e o rio, eles são coisas separadas. Não era como o faraó dizia que eu criei o rio, eu sou o senhor do rio. E a conclusão desse processo, que aparece no versículo seguinte, então, ou seja, depois que Deus fala que vai tirar o faraó do rio, é esse versículo. Quem se anima a ler? Vai. Esse é pequenininho, gente, não vou acreditar se ninguém ler. Não vou conseguir dormir hoje à noite. Vocês sabem que eu tô vendo alunos meus aqui, né? Vocês sabem que vocês vão ter problemas comigo essa semana. Quem levantou a mão? Aldinei, pode ler então, Aldinei. Se ninguém quer ler, vamos lá. Aldinei, você quer ler? Só você abrir o seu microfone. Eu posso tentar novamente, então? Ok, André, sem problemas. Ainda bem, achei que ninguém ia ter dó de mim, que eu não ia conseguir dormir hoje. Eu vou tentar, né? Vamos lá, André. Vedao,
Veyado. Veyado. Kol. Ishbi. Yoshvei. Yeshvei. Matzarim. Matzarim ki. Ani. Ani Hashem. Isso. Olha só, Vayadu Kol Yoshvei Mitzrayim, saberão todos os habitantes do Egito que Ani Hashem, que eu sou o Eterno. Esse versículo aqui, se vocês leram a profecia do Yehezkel, isso aqui é uma coisa que vai se repetir nesse trecho, é um trecho pequenininho, mas se repete um montão de vezes, 4 vezes na verdade. E o que eu queria dizer? Me perdi aqui. Fiquei tão empolgada com o que Ani Hashem, que eu sou o Eterno, eu me perdi. Ok. Então... Não. Então essa é a conclusão desse processo que a gente viu do crocodilo sendo separado, e o versículo o versículo seguinte, versículo 6 é isso. Por que tudo isso vai acontecer com o crocodilo, que aqui na metáfora é o faraó? Para que todos os habitantes do Egito saibam que eu sou o Eterno. Isso, naturalmente, é a conclusão da qual a gente falou antes sobre as pragas, sobre as 7 primeiras pragas. Tanto no livro do Êxodo, como na profecia do Yehezkel, as pragas que são trazidas por Deus contra o Egito têm como objetivo principal não uma subjugação militar, mas fazer com que o Egito reconheça a Deus. E a gente vê que o profeta vai enfatizar esse ponto novamente. Eu vou ler isso para vocês. Lachen Ko Amar Adonai Elokim Ineni Mevi Alaich Charev Ve Ichrati Mimech Adam U Behema Ve'aita Eretz Mitzrayim Li Shemama Ve'harba Ve'yadu Ki Ani Hashem. Olhem só aqui de novo. Ki Ani Hashem. Ya'am Amar Yeorli Ve'ani Asiti. Então, portanto, assim disse o Eterno Deus, eis que eu trarei contra vocês uma espada e eliminarei todo homem e todo animal que estiver em sua terra, e ficará desolada a terra do Egito. E olhem só, e saberão que eu sou o Eterno. Porque ele disse, o rio é meu e eu o fiz. É a segunda vez que a gente tem essa mesma afirmação. Vayadu ki ani Hashem. E eles saberão que eu sou o Eterno. Então, como é evidente aqui, o Yehezkel está falando de uma praga poderosa contra o Egito. O fim da profecia continua ao longo dessas linhas, fala sobre o exílio do Egito, a colheita de seus exilados, o retorno à sua terra. São uma reminiscência de termos similares também que são usados sobre Israel no Êxodo, e são paralelos também. Tanto o que a gente tinha falado antes, toda a história do Êxodo, como essa parte aqui da profecia do Yehezkel, elas têm algumas semelhanças. E eu acho isso muito surpreendente. A gente pode pensar qual é a conexão entre o Egito e Israel, porque essa linguagem é tão similar. Talvez uma resposta seja que o denominador comum entre a reunião dos exilados de Israel e do Egito reside nesse ponto da intervenção divina. Isso explica por que a mesma redação é usada para os dois processos. A humildade do Egito se encaixa no quadro em que ilustra a vontade de Deus a seu respeito.
E aí a gente vê que um pouco mais para frente, depois de falar do exílio do Egito, a gente vê o profeta repetindo mais uma vez. Aldinei está com a mão levantada, se quer ler, tenta ler esse versículo. Sabe, cheio de uma vontade, soberba, ingratidão, ele não reconhecia Deus, né? Uhum. Isso traria para hoje, para a nossa vida, o exemplo de obediência, uma forma que nós deveríamos estar olhando as coisas de Deus. Uhum. É isso mesmo? Eu acho que sim. Acho uma interpretação mais profunda, mais abrangência no texto hebraico. Eu entendi de uma forma melhor hoje. Estudou mais. Sim, Quer tentar ler esse versículo, Aldinei? Alguém quer tentar? Velô Uhum. e rock, leverit, Israel, Levivetã, Maskir, Avon, e Avon, Vetenotam, Achareihem, Veiadu, que Anim, e Edonã, Adonai. E aqui esse nome a gente lê como Elohim. Essa pontuação a gente lê Elohim. Adonai Elohim. Então a gente vê aqui o profeta continua. Obrigada, Aldinei. O profeta repete mais uma vez: e não merecerão mais a confiança da casa de Israel. Velo ye od leveit Israel mevtach maskir avon, que se recordará da iniquidade, bifnotam achareim, que praticaram quando eles foram, né, atrás deles, quando recorreram a eles. E aí, olhem só, de novo, vaiadu ki ani Adonai Elohim. Vaiadu, e saberão que eu sou o eterno Deus. Vocês veem que é a terceira vez que o profeta repete a mesma coisa. E é por isso que eu acho que essa é tão ligado com aquela divisão das 7 pragas que eu falei para vocês antes. André, Eduardo, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Sim. Eu estou com os textos. Você vê essa conexão, né, do eu sou eterno, da confirmação do povo do Egito em entender Deus como o eterno, né? Nesse caso aí, as pragas, as demais pragas, além daquela que seria a principal, né? As outras demais pragas, elas vão estar ligadas todas a essa interpretação de olhar para Deus e, através daquela praga,
confirmar que Deus é o eterno, né, e compreender essa mensagem? Uhum. Essa é a minha interpretação aqui. Vocês podem, obviamente, discordar de mim. Não muito. Não, claro que sempre podem discordar. Eu gosto de discutir. Mas essa é a leitura que eu faço aqui. Que a gente vê que as 3 primeiras pragas terminaram quando os magos do faraó falaram: isso é o dedo de Deus. Aí, e elas não eram tão fortes. Daí você vê mais 4 pragas bem mais fortes, até que o faraó fala: ok, eu pequei, eu sou, Deus é bom, eu e o meu povo somos malvados. Aí a gente vê que realmente termina e tem as últimas 3 pragas, que aí sim eu acredito que essas últimas 3 pragas é que tem a ver com a saída de Israel do Egito. Até esse momento, as 7 primeiras pragas, no meu entendimento, elas não estão tentando tirar Israel do Egito, elas estão tentando forçar com que o faraó volte atrás naquilo que ele tinha dito de: eu sei lá quem é Deus, não conheço, nunca vi. Não... E eu acho também que a briga que ele tem também com os magos, né? Por que quem está ajudando o faraó são os magos? Se é um povo tentando sair do Egito, por que os ajudantes do faraó são os magos? Então, eu também acho que tem a ver ali a discussão com Moisés tentando provar que é Deus que age sobre a natureza e não os magos. Porque a gente vê também que os magos estão ali o tempo todo tentando fazer as mesmas coisas que o Moisés, tentando mostrar que eles também têm magia, que eles também conseguem fazer. Né? Então, que não teria um Deus que age sobre a natureza, que comanda o mundo. Então... Só para continuar uma pergunta, isso também não teria a ver com o próprio povo observar Moisés e tudo aquilo que Deus está fazendo e também reconhecer em Moisés a mão de Deus sobre a vida de Moisés, em executar todas essas pragas ali? Uhum. Pode ser, Eduardo. É uma interpretação também. Vamos dizer assim, a interpretação que eu pensei hoje, que eu queria trazer para vocês, era mais essa, de que eu acho que as 7 primeiras pragas estão tentando fazer com que o faraó volte atrás naquilo que ele tinha dito. Mas é uma interpretação muito interessante a sua também. A gente vê aqui, bom, que a gente está tentando demonstrar o controle e a providência divina sobre a história. E, à luz de tudo isso que a gente conversou até agora, a gente não vai se surpreender em ver que o último versículo da profecia do Yehezkel é... Alguém quer ler? Remo, se levantou a mão? Não, agora, você quer falar alguma coisa? Ficou com medo. Uma dúvida, eu Fala, gostaria Remo. de dar para outro que possa ler melhor que eu. Posso perguntar? Ou não. Claro. Eu vejo nas 10 pragas, se nós analisarmos também os 10 mandamentos, dentro dos 10 mandamentos existe uma linha entre eles do cumprimento do povo de Israel diretamente com Deus e o outro diretamente com o próximo, ou seja, com, né, o irmão, né, com a sua própria descendência. E vendo as pragas, como elas se dividem nas 7, 3, como você ensinou, será que existe também uma ligação parecida com isso? Ou seja, num pecado que fere diretamente entre nós e ao Eterno. E os pecados que ferem a Deus, que estão ligados entre nós. Eu não sei se eu consegui explicar claro. Não sei.
Interessante, Remo. Eu não tinha pensado sobre isso. Acho que é uma coisa a se pensar, de repente, ir atrás. Eu gostei muito da pergunta dele. Eu vou falar para quem não conseguiu ouvir o Remo. Ele falou que nos 10 mandamentos a gente pode mais ou menos dividir os 10 mandamentos em uma divisão clássica dos 10 mandamentos, de que os 5 primeiros têm a ver com a nossa relação com Deus e os 5 últimos têm a ver com a nossa relação com o próximo. E que, então, da mesma forma, a gente talvez possa fazer um paralelo também entre essas 7 primeiras pragas, que teriam a ver com o reconhecimento do faraó de Deus, ou seja, tem a ver com Deus. E as 3 últimas, que tem a ver com a saída do Egito, de Israel, então que talvez possa ter relação com o próximo. Eu achei muito interessante, Remo, a sua colocação. Eu vou procurar ver se tem. Obrigado, mano. Alguém tem alguma ideia, de repente, sobre isso que o Remo falou? Eu queria fazer uma pergunta, Maia. Uhum. Nós sabemos que o Egito foi a maior nação da antiguidade. Uhum. Isso é explícito na Bíblia. E depois das pragas, nunca mais o Egito voltou a ser o mesmo. Uhum. E se na sua opinião, ou até dos estudiosos, rabinos aí, se vocês acham que o problema que o Egito passa ou passou também tem a ver com isso, com o eu sou eterno, Deus provando sempre, né, através da palavra, que ele tocou no Egito. Uhum. Eu acho que pode ser que sim, André. A gente, na verdade, vê que várias nações se levantaram. A gente fala isso em português? Nações se levantaram? Eu não sei mais. Que várias civilizações se ergueram e caíram. Os egípcios eram uma grande potência no seu tempo e hoje em dia o Egito infelizmente, é um país pobre. Depois a gente teve os gregos, os romanos, vários impérios que, bom, na época do Império Grego, na época do Império Romano, eles ocupavam uma boa parte do mundo, né, da civilização conhecida na Europa e no Oriente Médio. E depois esses impérios caíram. Na verdade, teve outros impérios também, né? A gente viu o Império Bizantino, depois o próprio Império Turco-Otomano aqui no Oriente Médio, que também ocupava praticamente o Oriente Médio inteiro. Hoje em dia são vários países e eles eram um único império. Eu não sei se exatamente tem a ver com não reconhecer a Deus. Pode ser que no caso do Egito, sim. Mas eu acho que é uma coisa pra gente pensar realmente. Porque como se dá, qual será o motivo que esses impérios surgem e não conseguem se manter. Antes eu queria saber. Obrigado, Maia. Imagina. Maia, posso? Pode, eu só queria que alguém lesse esse versículo pra gente terminar com o meu grande finale aqui. Quem tá me falando que queria falar alguma coisa? Clóvis. Sim. Eu até então entendia que as 10 pragas eram 10 deuses egípcios, porque lá a gente sabia que eles eram politeístas e tinham vários deuses. E entendia como sendo cada uma das 10 pragas simbolizando um deus que o Eterno havia combatido. Eles tinham lá o deus da agricultura, o deus das águas, o deus disso, o deus daquilo. E culminando com o último grande deus deles, que era Ra, e também auto-intitulado, o faraó se auto-intitulava Deus, quando ele, por último, vem e atinge diretamente o faraó, atingindo o seu primogênito.
Uhum. Eu não tinha ainda essa concepção com relação à questão da natureza. Uhum. Por isso, daí também eu tenho feito uma associação com a presença dos magos nessa discussão. Que é como se Moshe fosse o profeta do Eterno, Moshe e Arão, e os magos ali simbolizando os profetas, entre aspas, do próprio faraó. É uma interpretação também. Na verdade, essa divisão de 7 e 3 não é uma divisão muito comum. Geralmente, o judaísmo, a divisão mais comum que se faz é fazer 3 pragas, mais 3 e mais 4 no final. Assim, 3, 3, 4. E essa divisão de 7 primeiro e depois 3, como está dividido na Paraxá, como eu falei para vocês no começo, não é uma divisão muito comum, na verdade. Mas eu achei que, em especial, essa passagem do Ezequiel, sugere essa interpretação que eu estou dando para vocês. Mas, claro, a gente pode interpretar a Bíblia de várias maneiras. Só quero terminar, então, aqui com vocês. Esse é o último versículo da profecia do Ezequiel, Bayom Aú, naquele dia, Etzmiach Kerem Leveit Israel. Eu farei com que se desabroche a força da casa de Israel. U lecha eten pitchon pe. E eu abrirei a tua boca em betocham, em teu meio. Vayadu ki anim Hashem. Então vocês veem aqui de novo. Vayadu, e eles saberão que eu sou o Eterno. E saberão que eu sou Eterno. A gente vê só nesse trechinho da profecia do Ezequiel, 4 vezes aparece a mesma coisa. E saberão que eu sou o Eterno. Se repete essa palavra-chave. E para mim essa é sem dúvida a essência da profecia. E saberão que eu sou Eterno. Por isso eu fiz essa conexão com as pragas para mostrar para vocês. Eu tinha visto que a Ruth estava com a mão levantada. Ruth, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria, professora Maia, tudo bem? Tudo bem. Eu vou só me atrever a só dizer uma coisa com relação, eu acho que foi o Eric que falou se houve uma intervenção divina com relação ao Egito, né? Eu compreendo se eu leio Ezequiel 29, do verso 13, aqui na minha Bíblia, né? Do verso 13 ao 16, tem a resposta da pergunta dele. Porque, na verdade, o Egito, ele sofreu uma sorte semelhante à de Israel, né? Eles estavam dispersos há 40 anos por várias nações. Então, Deus promete restaurar o Egito, mas não uma posição de glória. Ele seria o mais baixo dos reinos, e está bem claro aqui, quando diz assim: porém assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos, entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, nunca mais se exaltará sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Então eu acredito que houve uma intervenção divina, sim, diretamente, porque mesmo Daniel apresentou, através do sonho de Nabucodonosor, outros impérios que viriam, né? E a gente sabe que depois veio o império de Nabucodonosor, né? Então, para que o Egito perdesse, para que Nabucodonosor pudesse seguir a linha da história, por onde Deus cumpriria a sua palavra, o Egito teria que perder a força. Ele não poderia mais agir com magia, humilhando as outras nações. Então, eu acredito que houve a mão, sim, fazendo uma intervenção na história do Egito.
Muito obrigada, Ruth. De nada. Eu sou a Ruth do concurso do Hanukkah, tá? Eu sei, Ruth Alencar, eu conheço você. E aqui é a minha menininha, a minha professora de hebraico. Ela não quer se mostrar. Ela não quer se mostrar. Manda um beijo pra ela depois. Tá certo, obrigada. Imagina. Mais alguém quer fazer um comentário? A Ruth ganhou, ela participou de um concurso e ela ganhou uma Bíblia em hebraico. E ela comentou com a gente que a filha dela ajuda ela a estudar hebraico. Pode fazer. Não sei quem está falando, está bem baixinho, mas pode fazer. Está me ouvindo? Deixa eu aumentar a questão. Uhum. Oi, Silvia. O pessoal aí pediu vagas, depois tentou no estudo de Ezequiel. Eu tenho aqui um material que é vários estudos de estudo. Eu tenho que realmente para demonstrar que o cetro agora é menor, né? Falando para que o cetro levar o signo, ele ia colocar o cetro do faraó abaixo da sua vara, né? Mas principalmente o seguinte, era tipo o povo, do povo, sabe? É o seguinte, quando José vai para o Egito, ele vai do domínio, que é o conquistador, que era um guerreiro, e semita. Só que depois... Desculpa eu te interromper. Desculpa te interromper, eu queria saber se alguém está conseguindo ouvir o Silvio, porque eu estou realmente tentando e eu não estou conseguindo ouvir o Silvio. Ana, você está conseguindo entender o que ele está falando? O Renato falou que está ruim mesmo. E outras... Silvio, o seu som está abafado e ele está meio que cortando, a gente não está conseguindo te escutar. Talvez você consiga escrever. Eu vi alguma coisa que o Eric falou, que alguém falou que ele me ofendeu. Eu não me ofendo com nada, gente. Ou que alguém que ele ofendeu a minha fé. Eu não entendi nada. Como eu falei pra vocês, eu não consigo ler o chat. Mas ideias estão aí para serem discutidas. Se a gente não pode discutir ideias, se a gente não pode criticar. Na verdade, não, Silvio. Eu te ouço muito cortado. Não sei como fazer, tem que eu ver se tem alguma coisa. Eric, eu não sei o que me ofenderia, mas enfim, eu não... Ideias estão aí pra gente debater, eu não me ofendo quando alguém vai contra alguma das minhas ideias. A menos quando meu marido discorda de mim. Aí realmente é muito ofensivo. Ele não pode discordar de mim. Vocês podem discordar, não tem problema. Eu queria só mandar para vocês, então. Eu acho que é algum problema na sua conexão, Silvio, porque eu te ouço cortado. Eu tinha Se você puder escrever, talvez seja melhor. Eu mandei para vocês um link de novo, se vocês se interessarem. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são alunos lá da eTeacher, alunos nossos, mas e outras pessoas que não. Então, a gente oferece cursos de hebraico bíblico. Eu sou uma das professoras. Eu mandei para vocês, então, um link. E com esse link, que se alguém tiver interesse em se inscrever nos nossos cursos, tem um desconto de $50. E eu também convido vocês, quem tem Facebook, quem gosta, a gente tem uma página no Facebook, eu vou mandar para vocês também, chamada Hebraico Bíblico.
E o Mário falou se ele sabe que eu estou na conferência. Você quer falar alguma coisa, Mário? Bom, vocês podem levantar a mão se vocês tiverem mais alguma. O Remo está com a mão levantada, eu vou passar para ele. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui para conversar. Remo? É Aldinei. É Aldinei. Oi, Aldinei. O povo de Israel ainda está esperando se cumprir alguma profecia? Quais profecias? Muitas, mas hoje eu só sei Ezequiel. Não é pra rir dessa cara, Aldinei, mas é pra gente não sair muito do foco, porque senão a Roberta depois briga. Ela já brigou aqui comigo no começo da aula, que eu falei que ia falar de Ezequiel, estava falando do Êxodo. A gente pode, se vocês tiverem ideias ou alguns temas que vocês acharem interessantes, vocês podem me mandar um e-mail. Eu mandei para vocês antes o e-mail hebraicobiblico@eticheiro.com. Eu posso mandar aqui de novo. Bom, Aldinei, você pode falar comigo sempre, toda semana a gente se vê. Mas na verdade tem várias profecias que para os judeus ainda não se realizaram. Mais alguém quer fazer algum comentário? O Mário Jorge também estava aqui com a mão levantada. Eu vou passar o microfone para vocês. Mário, Marco, vocês querem fazer algum comentário? Depois eu gostaria de fazer um comentário. Oi. Eu também gostaria de fazer um comentário. É muito interessante toda essa questão de ponto de vista, de entendimento, mas o importante de tudo isso é o que no original a palavra está trazendo a todos nós. Aquilo que a gente está conhecendo, aquilo que as pessoas também, às vezes, hoje no Brasil, tem um entendimento totalmente, às vezes, diferente daquilo que no original está escrito. Então, essa discussão, a sua fala, foi muito interessante em tudo aquilo que, na realidade, veio mostrar na palavra e nos acontecimentos o que realmente no original quer dizer e está dizendo. Muito obrigado. Esse é um comentário que eu queria fazer. Que legal, Marco. Obrigada. Eu gosto de saber quando vocês se divertem também, gostam das palestras, das aulas. Realmente tem uma diferença enorme ler a Bíblia em hebraico ou ler a Bíblia em português. Hoje mesmo, um pouco antes de eu começar aqui a conferência, eu estava dando uma aula e a gente estava falando sobre o significado de alguns nomes na Bíblia. E o aluno parou para mim e falou assim: nossa, mas agora tem um monte de coisa que faz todo sentido, que não fazia antes. Realmente, ler a Bíblia em hebraico é outra coisa. Conseguir ler, entender. Não importa que interpretação a gente dá, se um é judeu, outro é católico, outro é protestante, isso não é importante, mas ler o original realmente traz um monte de coisa que se perde na tradução, com certeza. Entendimento. Tomás, você quer falar alguma coisa? Só se abrir seu microfone. Alex, você quer falar? Você levantou a mão, depois abaixou. Thomas, quer fazer algum comentário? Sim, gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Ok. Ok? Sim, senhor. O comentário é o seguinte, que Deus mostrou a Abraão todo o seu território futuro, né? Então, essa seria uma profecia sobre os seus limites, que hoje, se não me engano, está em 18% da área que
que Deus prometeu a Abraão, né? Aham. E a pergunta é o seguinte, é sobre a profecia. Quando é que Maia vai começar o próximo curso? Em março? Então, mas isso tem que falar com o pessoal do apoio ao serviço ao estudante. Eu vou te eu dizer a falei. verdade, nem eu sei quando eu vou começar. Eu tenho que olhar o meu... Mas você conversa com eles. Eu sei, ou me manda um e-mail, a gente conversa. Mas são eles que decidem, eu não decido para onde os alunos vão. Ok. Eu só falo, eu quero dar aula nesse dia, e eles me dão turmas. Elas aparecem assim, magicamente para mim. Ok, muito obrigado. Imagina, Thomas. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vi aqui que tem alguém perguntando qual é o meu e-mail. O meu e-mail é hebraicobíblico. Vou escrever aqui de novo, hebraicobíblico@eteachergroup.com. Está escrito aqui no slide. E é isso, então. Queria agradecer a vocês, então, a presença de vocês. Tem mais alguém que quer falar, fazer mais algum comentário? Remos está com a mão levantada. Brevemente, então a gente poderia fazer uma ligação em Ezequiel, quando ele se refere às pragas, ele não está também querendo relembrar o povo de Israel um erro para não ser cometido, não cair nos mesmos erros, né, para não entrar dentro, vamos dizer assim, da pele do egípcio que sofreu aquelas pragas. Também pode ser. Na verdade, tem uma expressão em hebraico que fala, que a gente comemora o Pesach, a Páscoa judaica, a gente fala às vezes que sair do Egito, sair dessa casa de servidão é fácil. O difícil é tirar o Egito de dentro da gente. O Egito significando, né, a ganância, essa coisa como o faraó disse, eu não sei quem é Deus, né, de uma representação assim de coisas, mas realmente tem uma expressão, e a gente inclusive se fala isso na Páscoa judaica, né? Sair fisicamente, sair do Egito é fácil. Depois a gente tem um trabalho mais difícil, que é um trabalho que todo mundo tem que fazer, né, no dia a dia, que é tirar isso de dentro da gente. Muito obrigado. Alex, você quer fazer um comentário ou uma pergunta? Ok, então, queria agradecer vocês a participação de vocês. Como está aqui na tela, se vocês quiserem participar do Facebook, geralmente não, sou eu que faço material que é publicado no Facebook. A página está aqui, vocês podem procurar por Hebraico Bíblico, eu mando para vocês de novo. Também, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, entrar em contato, vocês podem me mandar um e-mail para hebraicobiblico@eteachergroup.com. Ou se vocês de repente também tiverem ideias, temas que vocês querem sugerir, eu não posso dizer assim, prometer que com certeza eu vou fazer uma palestra sobre isso, porque tem muitos assuntos que eu também não conheço, tem que ser... Mas se vocês quiserem sugerir coisas também é interessante. Eu gosto de ouvir sugestões. E para finalizar, estou mandando aqui para vocês de novo um link. Quem tiver interesse em se matricular em um dos nossos cursos,
Com esse link que eu estou mandando para vocês, tem um desconto, né? Todos os participantes da webconferência têm um desconto de $50. Ok? Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigada. E a gente... Obrigada. Boa noite. Laila Tov.